No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Guarani, vamos praticar aqui, fazer uma aula bem extensa aqui, não extensa, mas uma aula bem didática na prática. Então já vamos começar pelo primeiro verbo que vamos ver, que é mombeú. Mombeú, desta forma, vamos ver também um outro verbo aqui que é, vamos colocar esse verbo caru. Vamos colocar o outro verbo que é que. Vamos fazer a tradução desses verbos aqui. Esse primeiro, mombeú, seria contar. Então, vou colocar contar. Vou mudar esta letra para preta, para diferenciar preto, e o fundo eu vou colocar em vermelho. Então, vou deixar assim. Para a gente ter mais visibilidade das letras, só estou organizando aqui. O verbo caru, caru, pronunciamos assim, caru quer dizer comer. E o verbo que, não vamos confundir com que, é que, tá, gente? Não vamos confundir com que. Verbo que, só estou organizando aqui para caber tudo aqui na nossa lousa digital aqui. Essa lousa digital é uma maravilha, né? Então, o verbo que seria, então, dormir. Dormir, assim, verbo que, dormir. Bom, vamos supor que eu queira montar uma frase como um BU. Antes de tudo isso, eu vou aqui explicar como fazemos a conjugação em Guarani. Temos a primeira pessoa, é che. Eu vou colocar aqui todas as pessoas para explicar isto antes, para que possamos entender de uma maneira bem mais didática tudo isso. Então, temos aqui de. Vou colocar aqui as pessoas, tá? Rae. Eu vou colocar aqui, como eu falei para vocês, a aula vai ser bem prática, então eu nem vou me atentar aqui para a edição deste vídeo. Este vídeo vai do jeito que foi gravado aqui, tá bom, gente? Ore. Só estou colocando aqui os pronomes pessoais em Guarani. Vou organizar eles bonitinho aqui para caber tudo aqui para mim. Vou colocar ainda aqui o outro pronome pessoal que é P. Vou diminuir um pouquinho mais esse zoom aqui. Vou jogar um pouquinho mais para cá esse aqui também. Organizar aqui para que possamos fazer melhor a nossa aula aqui. Vocês vão tendo paciência que a gente vai fazer uma aula bem bacana aqui. E o último é Raequera. Raequera, desta forma assim. Eu já vou organizar, tá? Só vou aqui colocar certinho. Raequera. Vocês viram que ficou bastante extenso aqui, então eu vou jogar esses daqui, ó. Vou colocar de uma forma mais didática aqui. Deixa eu trazer tudo para cá. Vou colocar aqui che. E aí aqui eu vou colocar as regras de como funciona para fazer a conjugação, tá bom? Então, primeiramente, em che, como que eu conjugaria che? Sempre eu tenho que ter essa regra de che, a, reparem aqui. Esta letra A é a marca da primeira pessoa. Aí se eu for falar, por exemplo, de, na segunda pessoa, eu teria que colocar ndere, e seguida do verbo. E a mesma coisa aqui na terceira pessoa, eu teria que colocar a marca da terceira pessoa, que é, neste caso, o para conjugar o verbo, porque existem outras certas formas, por exemplo, para adjetivos, para outras formas de montagens de frases, existe uma forma também de usar, no caso, como que eu posso dizer para vocês? Essa marca da terceira pessoa, que são as letras, tá bom? Então vamos ver aqui. Se eu fosse falar então, por exemplo, eu conto, como que eu falaria eu conto? Vou contar até 5 segundos para ver o que vocês me dizem. Então vamos começando. 1, 2, 3, 4, 5. Esperei 5 segundos. Se você colocou, por exemplo, che amombeu, você fez correto. Deixa eu só organizar aqui. Você fez esta frase aqui, che amombeu, você fez correto. Reparem que a regra é somente colocar o verbo na frente da marca das pessoas. Por exemplo, nós fizemos até aqui. Aqui neste caso temos nhandê, que é da primeira pessoa do plural. E aí nós temos uma curiosidade aqui. Temos
esta partícula da primeira pessoa do plural e além dela temos uma outra partícula ainda que é, deixa eu ver aqui, que seria esta partícula aqui. E quando que acontece isso? Já vou aqui explicar para vocês. Vou só colocar tudo certinho aqui para que caiba melhor na nossa lousa. É meio bagunçada a lousa aqui, gente, mas vocês estão vendo que o intuito aqui é para ensinar de uma forma correta o nosso Guarani, não é, pessoal? Então aqui também temos Haequera. E temos aqui todas as partes das pessoas. Eu vou só marcar aqui para que vocês possam compreender. Então aqui eu vou deixar tudo em azulzinho. Esse ire também seria a mesma coisa, vou deixar nesse azul. Todas essas que eu estou marcando é para a conjugação, tá bom? Já vou explicar melhor aqui, só um momentinho, deixa eu terminar de fazer essas partes aqui das marcações. Essa aqui eu vou marcar em outra cor só para diferenciar, vou deixar nessa cor aqui. E aqui novamente vou marcar aqui nessa cor, nesse azulzinho que eu acho ele bonitinho. E vamos vendo a nossa aula aqui, né? E aqui também temos essa última aqui, que fazemos parte. Então agora vamos entender. Se eu disser aqui She Amombe-u, reparem que eu somente coloco o verbo na frente de cada marca da pessoa. Mombe-u, por exemplo, aqui eu vou colocar na frente apenas o verbo à frente da, como que eu posso dizer para vocês, dessa marca das pessoas, tá vendo? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, eu colocaria, por exemplo, Mombe-u. Deixa eu colocar Mombe-u aqui do lado. É que ele veio para mim, ele veio com cor, não vai ter jeito. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, para a primeira pessoa, nós usamos she-a. Para a segunda pessoa, ndere. Esse ire seria a conjugação da segunda pessoa. Por exemplo, para vocês entenderem. Se eu for falar, eu não vou falar, por exemplo, eu contar em português. Eu falaria eu conto. Reparem que o AR do final se tornou em O no português, se formos conjugar eu conto. No Guarani, no caso, a raiz do verbo não muda, o verbo continua o mesmo. A gente acrescenta partículas, que é bem mais fácil do que... Imagina você, estrangeiro, tentar estudar, por exemplo, esta forma. Por que que muda aqui no final? Por que que o ar muda para o O, por exemplo? De contar muda para conto na primeira pessoa. Eu preciso estudar português para entender um pouco disso, mas para vocês terem noção. Então, um gringo, praticamente, se ele for aprender o português, ele não vai, por exemplo, relacionar eu conto, ele vai falar eu contar a você, por exemplo. A gente vê muito isso dos gringos falarem eu contar a você. Por conta disso. Então, aqui a gente vê que o verbo muda a sua raiz no português. E no Guarani é a mesma coisa, mas ao invés de mudar a raiz do verbo, em Guarani a gente muda apenas com a conjugação da marca das pessoas. Então, she-a, este a é a marca da primeira pessoa. Quer dizer eu. Então, she amombe-u, eu conto. Aí na segunda pessoa, a marca, por exemplo, a gente falaria assim, tu contas. Tu contas, então, reparem que de contar mudou para contas. Então, neste caso, ao invés de mudar para contas, a gente colocaria are mombe-u. Então, ficaria she amombe-u, ficaria andere mombe-u. E neste caso, na terceira pessoa, ficaria ha-e omombe-u. Por exemplo, se eu fosse mudar de ele ou ela conta, reparem que não seria ele ou ela contar, seria ele ou ela conta. Então, neste caso, a gente usa aqui no ha-e omombe-u, usamos a letra o como partícula da terceira pessoa. Acredito que vocês estejam entendendo. Se vocês estão entendendo, deixem nos comentários o que vocês estão achando deste tipo de aula. Eu decidi fazer umas aulas assim para a gente ter uma prática bem legal aqui. Agora entra a parte um pouquinho mais, assim, que na verdade no início pega, mas vocês já vão entender o porquê. Em Guarani nós temos uma regra, digamos assim, uma regra. Vamos dizer que é uma regra. Na verdade é uma regra. E a regra seria, eu vou colocar aqui, vou deixar menor aqui, nós temos, como que eu posso dizer para vocês? Nós temos
de Uruguá, eu vou colocar aqui o nome. Para quem já estuda comigo, já sabe o que é de Uruguá e sabe também o que é Tinguá. Vou colocar aqui Tinguá. Aí vocês vão entender o porquê. Em Uruguá, Juru, eu vou explicar corretamente isso aqui para vocês entenderem. Então, tenham paciência que vocês vão entender. Juru é boca. Iguá é da boca. Guá seria algo de. Então, essa partícula guá seria isso. Então, quando eu falo de Uruguá, seria da boca. Próprio de boca, próprio que vem da boca. E aqui, neste caso, guá, vocês já sabem que é próprio de algo. E tim é nariz. Então, guardem isto. Juru, boca, tim, nariz. O que quer dizer, então? Da boca é de Uruguá e tinguá é do nariz. Neste caso, a gente está falando de pronúncias das palavras, ou as palavras escritas que são pronunciadas através do nariz ou através da boca. O que seria a tradução disto? Seria as palavras nasalizadas que falamos. Por exemplo, aqui, M é uma palavra nasalizada. Me. A gente usa um pouco do nariz, assim. Eu não sei como explica isso em português para falar. Então, neste caso, nós temos aqui Mombeú, que é uma palavra de Uruguá. Mombeú. Por que eu sei que ela é uma palavra de Uruguá? Porque ela tem o me do Axeguetê, que é abecedário em Guarani, para quem não sabe. Procurem aqui no canal, tem várias aulas explicando sobre isso. Então, me vem do Axeguetê, que é a letra M, e temos aqui também MB. E eu vou só aqui, antes de explicar tudo isso, separar em sílabas para vocês entenderem como que fica no Guarani separado assim em sílabas. Então, aqui seria... Só que deixa eu mudar o meu teclado aqui para o português, porque eu não sei acessar a setinha aqui do... Não a setinha, o tracinho. Eu já mudei. Aí eu venho aqui. Então, eu vou colocar aqui tracinho. E assim seria, no caso, digamos assim, a soletragem desta frase que eu coloquei, eu conto. Então, chamam BU seria eu conto, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos entender aqui agora. Nós temos aqui, então, deixa eu só colocar isso maior um pouquinho. Temos aqui M e temos MB, que é duas consoantes em Guarani. Então, B, Me e B, que são consoantes nasais. No caso, nós falamos Tinguá. Consoante seria, então, neste caso, Pundiê. E eu vou colocar aqui, ó, Pundiê, assim. Pundiê. E aí, vou copiar o Tinguá aqui, porque eu tirei do teclado Guarani. Daqui a pouco eu volto a colocar novamente no teclado Guarani. Se vocês tiverem computador e quiserem o teclado Guarani, é só entrar nas configurações e instalar o teclado Guarani. Então tem aqui Pundiê Tinguá, que quer dizer consoante nasal, e vou ter também a Pundiê de Uruguá, que seria a consoante oral. A gente está fazendo tudo isso, é um pouco tedioso, mas para vocês entenderem. Para podermos entrar dentro desse Nhandê aqui, senão vocês não vão compreender. Bom, vocês já viram que aqui então o Pundiê Tinguá, que quer dizer consoante nasal, e aqui nós temos o verbo caru, que é exatamente comer. Caru é um verbo oral. Então, por que ele é oral? Porque ele não tem nenhuma consoante e nenhuma vogal nasal. Então, neste caso, ele é um verbo oral, que é o Pundiê de Uruguá. E agora, compreendendo isso, vamos partir aqui. Quando eu falo Nhandê, quer dizer nós, e é um nós incluente, que inclui a todos. Nós incluente. Quando eu for usar, quando que eu uso, por exemplo, a partícula já? A partícula já está ligada ao de Uruguá. Deixa eu colocar aqui que fica melhor. Ao de Uruguá. Vou colocar assim. Está ligada ao de Uruguá, a partícula já. Então, tudo que for de Uruguá, por exemplo, caru. Então, eu falaria Nhandê, já, caru. Reparem. Que também, aqui o verbo que é dormir, também é um verbo, neste caso, de Uruguá, que é oral. De Uruguá é oral, próprio da boca. Então, eu falaria Nhandê, já, que. No caso de Mombeú é um verbo
Neste caso, tinguá seria um verbo tinguá, então nós teríamos que usar nha. Então, nha é próprio para tinguá. Vou ligar aqui para vocês verem. Então, como que eu falaria? Nós contamos, falaria nhandê nhamombeu. Reparem como tem diferença. Eu usaria nhandê nhamombeu para nós contamos. E o restante segue tudo igual, tá bom? Eu queria mais explicar isso. Tomei um pouquinho de tempo de vocês, né? Mas eu acredito que isso tem sido de bom proveito para a gente aprender aqui esta parte muito importante, que é essa parte do Guarani que vocês precisam compreender. Esse aqui, gente, é uma aula para quem tem a paciência de pegar um caderno e anotar tudo, pausar o vídeo, voltar de novo se realmente você quer aprender. Eu ainda vou fazer um vídeo contando como que eu aprendi a falar em português corretamente. Bom, agora nós vamos então para baixo aqui. Deixa eu copiar isso aqui, vou puxar aqui para baixo. Vou puxar assim, vou fazer uma cópia aqui para não atrapalhar e a gente vai começar agora a montar algumas frases. Por exemplo, se eu quiser montar uma frase sobre contar, e se eu falar assim, eu conto para você. Vamos dizer assim, eu conto para você. Ou eu te conto. Vamos pensar nessa frase, é uma frase bem comum. Eu conto para você. Vamos supor que seja assim. Como que eu falaria então, eu conto para você? A gente acabou de aprender lá em cima que amumbeu seria she amumbeu, seria eu conto, né? E como que seria a você? A você seria ndeve, ndeve. Esse V, neste caso, é como se fosse um superlativo, algo assim, ou próprio pode ser também. Inde é a segunda pessoa. Então, she amumbe un deve, she amumbe un deve. Eu conto para você. Por exemplo, se eu quisesse falar assim, she amumbe un deve, eu te contei, eu te conto, né? Eu te conto. Estou te contando, por exemplo, seria algo assim. Agora, eu vou colocar assim, estou te contando. Estou te contando, ou eu conto a você. Seria quase que a mesma coisa, né? Então a gente vai usar apenas de palavras aqui para. Deixa eu colocar isso aqui em preto para a gente não confundir aqui o que é português com o guarani, tá bom? Vocês vão falando também para mim se está ficando legal desta forma a aula que eu estou fazendo, para a gente se ajudar. Aí tem uma famosa frase que fala assim, vocês já vão ver aqui. Eu vou colocar aqui, que é bem legal essa frase, que é muito usual, uma frase do dia a dia, que seria essa frase. Acredito que muitos de vocês saibam, né? Jahadiakaru. Jahadiakaru seria vamos almoçar ou vamos comer. Vamos comer, né? Jahadiakaru, usamos dois verbos, né? Aqui, jahá é o verbo ir, vamos, e comer, jakaru. Reparem que este verbo aqui, eu não vou fazer ele agora, porque ele é um verbo mais complicadinho de explicar, que é este aqui, que é ir, e caru é comer, ou seja, almoçar ou comer, né? Vamos comer, vamos almoçar, pode ser também. Aí vocês viram que nos dois nós usamos a partícula já da primeira pessoa que eu falei nhande, né? E agora, como que eu posso falar, por exemplo, ele dorme, ele dorme. Como que eu falaria ele dorme? Vamos colocar aqui então, ele dorme. Rae o quê? Nossa, eu acho que fiz tudo errado, né? Rae. Ok, agora sim. Eu teclei as teclas erradas aqui, oh meu Deus. Tô precisando de uma boa digitação. Mas enfim, é isso. Rae o quê? Então nós temos aqui ele dorme. Rae o quê? Ele dorme. Ele dorme. Então nós fizemos aqui várias frases sobre o Guarani. Fizemos várias frases aqui sobre essas palavras em Guarani. E realmente a gente vai aprender mais coisas ainda. Agora vamos, já vimos o que aprendemos aqui, vamos para outra parte. Vamos começar a fazer frases aleatórias agora.
Por exemplo, eu tenho um amigo que, digamos assim, me chamou para que eu fosse, como que eu posso dizer? Fosse com ele à casa de um outro amigo. Então ele fala assim: "Nde jaha sendie". Vou colocar aqui Julio. Vou colocar o meu nome mesmo, que é mais fácil. Julio Rogape. Vou mudar isso aqui para o amarelo como estava e vou deixar a letra em branco, como não, a letra estava em, agora não lembro que cor que estava a letra, estava em vermelho assim. Vocês viram que eu fiz essa frase aqui, vou deixar ela em negrito para ficar melhor. E já vamos entendendo aqui, como eu disse para vocês, são aula bem prática, então vocês tenham paciência aí para a gente ir fazendo. Aqui eu vou mudar também a cor para colocar a tradução. Vou mudar o texto aqui para preto. Pronto. Então tem aqui a primeira frase que eu fiz. O que que eu escrevi aqui? Nde jahashendie Julio Rogape. Então eu fiz esta frase aqui. Nde jahashendie Julio Rogape. Nde jahashendie Julio Rogape seria ei. A tradução seria exatamente assim: ei, vamos comigo. A casa de Júlio, a casa do Júlio, vou colocar assim, que a casa é de Júlio. Ei, vamos comigo à casa de Júlio? Ou vamos comigo na casa do Júlio, pode ser também na forma mais coloquial, né? Vou deixar mais coloquial aqui. Na casa do Júlio. Reparem. Ele chamou, então vamos entender aqui. Nde. Nde seria como se fosse ei, chamando ele literalmente de nde. Ei, você. Jahashendie. Jaha quer dizer vamos. She é eu. E esse she também pode ser meu ou comigo. A gente pode usar para pronomes possessivos. She. Ndie vem de ndive. Vou colocar aqui embaixo. Ndie vem de ndive, que quer dizer junto. Olhem só, ndive assim vem. Ndie vem de ndive, que quer dizer junto. Junto. Juntos ou junto. Então reparem, ndie é uma forma coloquial de pronunciar que se usa, é mais usual, assim você sempre vai ouvir assim, por isso que eu coloquei ndie. Então, nde jahashendie, nde jahashendie Julio Rogape. Jahashendie Julio Rogape. Neste caso, como nós temos o J no espanhol, J nós pronunciamos J, então seria Julio Rogape. Nde jahashendie Julio Rogape. Essa seria o primeiro diálogo. Aí eu vou colocar aqui o que ele falaria na resposta. Ele pode falar assim, Jahaquá. Deixa eu escrever aqui, aí eu vou falando. Jahaquá Nendie. Jahaquá Nendie. Jahaquá Nendie. E aí eu posso colocar uma vírgula. Aracaepa. Deixa eu pular aqui embaixo, senão vai diminuir aqui. Aracaepa você. Então ele falou esta frase, eu só vou diminuir um pouquinho aqui, que está muito grande esta letra. Então eu vou colocar aqui em 200. Já vou corrigir, tá, gente? Eu coloquei aqui, deixa eu voltar novamente. Vou diminuir aqui mesmo, vai. E vou aumentar aqui. E vou apagar aqui para termos aqui na nossa tela cheia. Então vimos aqui agora a segunda frase que ele falou. Jahaquá nendie. Jahaquá. Eu vou separar elas aqui em sílabas. Então vou colocar assim.
Jahaquá. Esse A é tudo junto. Nendie. Então aqui nós temos novamente Aracaepa de você. Reparem que temos assim, eu deixei em sílabas separadas aqui para a gente compreender mais ou menos como fica. Então fica Jahaquá nendie, Jahaquá nendie, Aracaepa rehose. Aí eu vou voltar novamente sem as sílabas agora, vocês já viram, e vou deixar assim. Jahaquá nendie, Aracaepa rehose. O que seria a tradução desta frase? Seria como se fosse assim, opa, vamos sim. Que dia você quer ir? Quando, na verdade, seria quando você pensa em ir, né? Pensa ir. Vou colocar assim, quando você pensa ir? Ou em ir, pode ser também. O português ele é um pouquinho mais coloquial, mas vocês estão vendo como podemos fazer aqui a frase. Então, temos aqui a segunda frase que diz Jahaquanendie Aracaepa rehose. Jahaquanendie Aracaepa rehose. Vou traduzir ao pé da letra. Jahá é vamos, Qua é saber. Então, sabemos ir, no caso é engraçado até pronunciar dessa forma, mas seria desse jeito. Sabemos ir junto com você, que seria neste caso a tradução ao pé da letra. Aracaepa, em que data você gostaria de ir? Essa seria a tradução literal. Mas aí nós temos aqui embaixo, opa, vamos sim. Quando você pensa ir? Ou quando você está pensando ir? Aí ele pode responder desta forma. Vou colocar desta forma, deixa eu só mudar aqui para o teclado Guarani novamente, para prosseguir. Vou colocar então assim, Koenro Kaaru Hasehina. Reparem, Koenro Kaaru Hasehina. Então ele falou, Koenro Kaaru Hasehina. Koenro Kaaru Hasehina. Koenro Kaaru Hasehina. Então ele falou, praticamente ele falou aqui, amanhã à tarde. A tradução seria essa, amanhã pela tarde. Gostaria, vou colocar assim, gostaria de ir amanhã. Vou voltar aqui amanhã pela tarde. Assim. Gostaria de ir amanhã pela tarde. Ele falou exatamente isso. Que ele gostaria de ir amanhã pela tarde. Vocês viram que legal? Então nós aprendemos aqui bastante coisinhas interessantes. Neste caso, aqui em cima eu não expliquei esta parte. Vamos voltar nela de novo. De Yahashendie Julio Rogape. De Yahashendie Julio Rogape. Então, ei, vamos comigo à casa de Júlio. Então, aqui eu não expliquei. Oga é casa e P é dentro. Julio Rogape, ele está falando em terceira pessoa. Então, vamos comigo à casa de Júlio. Então, Julio Rogape, a casa de Júlio. Entenderam? E aqui também é o re da segunda pessoa. E esta letra SE aqui, esta palavra, é uma palavra se, que falamos em Guarani, que é uma palavra de desejo, vontade de desejo. Então, quando você está querendo ir ou sonha em ir, seria mais ou menos nesse sentido. Até ficaria hilário falar desta forma, né? E aí, me diz o que vocês estão achando? Vamos para mais uma parte aqui. Esta aula será bem extensa mesmo, vou fazer ela bem legal. Vamos ver o que mais podemos fazer aqui. Deixa eu só copiar aqui duas frasezinhas aqui para a gente continuar e não perder
esta mesma parte aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre saúde. Posso perguntar assim, Baeixapa, vou colocar assim, Baeixapa, deixa eu ver aqui, Nhê. Quando coloca no teclado Guarani fica tudo mais difícil, hein? Baeixapa, Reninhandu, Rina. Então, eu fiz a primeira frase aqui. Reparem que eu fiz a primeira frase aqui. E eu vou só colocar um X aqui para não perder a parte da tradução. Então, vamos entender aqui. Baeixapa, Reninhandu, Rina. Vamos supor que a pessoa foi ao médico e ela está passando pelo atendimento, pela triagem. Aí o médico fala, como que você está se sentindo? Ou o que você está tendo? Como você está se sentindo? Então, essa seria a pergunta. Baeixapa, Reninhandu, Rina. Seria, então, como você está se sentindo? Opa. Como você está se sentindo? Assim. E a pessoa pode responder. Vamos supor assim. Eu vou colocar aqui na Nhanhandu. Porém. Vou escrever aqui somente porém Rina. Então a pessoa falou Nhanhandu porém Rina. Então vamos ler primeiramente aqui em cima, que diz Baeixapa Nhanhandu Rina. Baeixapa Nhanhandu Rina. Baeixapa Nhanhandu Rina. Nhandu é sentir. Nhanhandu é sentir-se. Reparem que o Guarani é curioso, né? Quando nós falamos apenas Nhandu, é sentir. Nhanhandu, sentir-se. Se vocês quiserem anotar. Então, Nhandu, sentir e Nhanhandu, sentir-se. E o re é da segunda pessoa. Se eu falasse, por exemplo, Renhandu, somente Renhandu, eu falaria sentindo. Então, se eu falar, por exemplo, se sentindo, seria Renhandu. Sentir-se, que vem de sentir-se. Então, Baisha para Renhandu, Rina. E vocês também podem estar perguntando por que não tem o ponto de interrogação no final, se é uma pergunta. Porque em Guarani as perguntas usam partículas e não há necessidade de colocar o ponto de interrogação no final. E a partícula da pergunta aqui, quem identifica onde fica? Se vocês souberem, deixem nos comentários. Vou esperar 3 segundinhos e falo. A partícula interrogativa é esta partícula pá. Reparem que ela faz toda a interrogação. Porque baeixa quer dizer como. E quando eu coloco o pá, eu estou indicando que é uma pergunta. Baeixa pá reninhandu rina. Quando eu coloco esse pá, dependendo do sentido da frase, eu estou fazendo uma pergunta, uma interrogação. E a pessoa respondeu, naninhandu porém rina. Então, neste caso, ela respondeu aqui, naninhandu porém, não estou me sentindo bem. Porém é bem e porém quando eu coloco o i no final e o n no começo, aí vocês vão entender aqui por que aqui está na negativa. Suprime o n e suprime o i e você vai ter aninhandu porã. Viram? Aninhandu porã quer dizer me sinto bem. Aninhandu, me sinto, porque o a é da primeira pessoa. Ninhandu é sentir-se e porã é bem. Então, aninhandu porã, me sinto bem. E como que é a regra para que eu faça a negativa disto? Então, eu teria que usar aqui N no início da frase e I no final, se a palavra é, digamos assim, se a palavra é uma palavra tinguá, neste caso, tinguá. Aí eu uso o I no final. Quando a palavra é juruguá, que é oral, então a gente usa ND no início, ND, e no final I. Entenderam essa parte? Logo a gente vai chegar numa parte assim.
Aí, por exemplo, vamos continuar o nosso diálogo aqui. Aí ela falou: não estou me sentindo bem. Então ficaria: não estou me sentindo bem. Aproveitando aqui a letra. Não estou me sentindo bem. Vou levantar mais aqui para ficar mais legalzinho. Então ela falou: não estou me sentindo bem. Aí vai ter outra pergunta. Moopa asundebe. Eu vou levar mais um pouco isso aqui. Vou escrever assim: mo. Olhem só, reparem nisso. Mo é mo. Assim, ó, mo. Eu vou novamente colocar aqui. Vocês já vão entender agora. Vou até separar isso aqui. Mo pa hasundebe. Mo pa hasundebe. Mo pa hasundebe. Então ele está perguntando em que partes você sente dores? Em que partes está sentindo dores? Vamos supor que ele está sentindo dores em várias partes do corpo. Ela está perguntando em quais partes do corpo você está sentindo dores. Então ficaria desta forma. Mo pa hasundebe. Vocês viram que eu fiz mais uma pergunta e essa pergunta, neste caso, já é um pouquinho mais longa. Então, mo quer dizer onde. Mo quer dizer onde, em quais partes. Quando a gente repete algumas frases assim, algumas palavras, por exemplo, vai, que seria mal, mal ou feio, feio, a tradução literal, no caso seria mais ou menos. Então, neste caso, opa, que seria em quais partes, em quais lugares, em quais partes, seria mais ou menos nesse sentido. Hassan deve, quer dizer, dói a você ou você está sentindo dores. Reparem que hassan é doer, dói a você. Então, em quais partes dói a você? Seria esta pergunta. Bem interessante, né? Em quais partes dói a você? Seria esta a pergunta. E a pessoa ainda pode responder. Eu vou diminuir um pouquinho mais aqui. A pessoa ainda pode responder assim: Sheaka, Hashe. Deixa eu colocar o AK correto aqui. Sheaka, Hashe, Puape. É meio difícil mesmo de escrever em Guarani, tá, gente? Aqui no teclado. Então, eu escrevi aqui uma frase novamente bem interessante que diz assim: Sheaka, Hashe, Puape, Hasuve. Sheaka, Hashe, Puape, Hasuve. Sheaka, Hashe, Puape, Hasuve. Então, ele está falando que dói mais. Vou colocar bem assim: dói mais na cabeça. Na cabeça ou na parte da cabeça. Voltar aqui para o teclado Guarani. Aí, como eu falei para vocês, esta aula é uma aula tranquila de no estômago. Vou colocar bem assim: estômago. Dói mais na cabeça e no estômago. Seria a tradução. Oh, meu Deus, é no estômago. Aí. Repare então que temos aqui essas partes que fala que dói mais na cabeça e no estômago. Então ele falou: Agora vamos entender. Akan é cabeça, tá? A seria fígado, estômago.
Hasu ve, dói mais. Hasu é doer e ve é o superlativo. Então, dói muito, dói mais. Mais doer seria mais ou menos assim a tradução desta frase. Mais doer ou dói mais. Bom, agora vamos partir. Acho que vamos encerrar por aqui a nossa aula com essas últimas frases que vamos ver. Que seria uma frase, vamos supor, de motivação, digamos assim. Vamos colocar uma frase diferente aqui agora. Vamos colocar assim. Vamos supor que eu me encontro com alguém no parque e pergunto assim: Desu, Anderu, Baesha Iko. Olhem só que interessante. Vou colocar aqui. Desu, Anderu, Baesha Iko. Posso colocar oikomi. Baesha pa oikomi, né? Tem que colocar sempre a partícula pa aqui. Eu já estou aqui arrumando, tá, gente? Só dar aqui uma. Aí. Desu handeru baesha pa oikomi. Desu handeru baesha pa oikomi. Ou posso também mudar isso aqui. Eu vou colocar assim. Vou tirar daqui e colocar aqui. Que fica melhor. Então, aqui ficou mais bonita, digamos assim, a ordem da frase. Então, baesha pa oikomi desu handeru. Baesha pa oikomi desu handeru. Baesha pa oikomi desu handeru. A tradução seria como estão. Acho que está em português, né? Isso mesmo. Estão seu pai, sua mãe. Como estão? Sua mãe, né? Seria sua mãe e seu pai. Como estão sua mãe e seu pai? Mas neste caso ele faz uma pergunta mais bem elaborada. Então ele fala assim: Baeisha pa oikomi nesse handeru. Baeisha pa oiko. Vamos entender aqui. Oiko é vivem, estão, como eles estão. Então aqui seria Baeisha pa oiko, como eles estão. E esse mi é dar carinho à palavra. Como é que estão? Ou pode ser também, e o pai e a mãe, como eles estão? Eles estão bem? Tipo, falando de carinho, como se fosse alguém que já conhece e conhece a família e pergunta como eles estão. Aí fala assim, e ele pode responder: Oikoporambahi kwai. Posso falar assim, Oin. Então vou mudar aqui para o teclado Guarani de novo. E assim. E aí, então falaria aqui assim, Oin porambahi kwai. Porambá, né? Porambahi kwai. Seria assim, riquai. Porambá riquai, que quer dizer eles estão bem, eles estão tudo bem. Ainda para reforçar, eu posso colocar aqui, por exemplo, rina. Porambá riquai rina. Eu uso esse rina para reforçar aqui. Porambá riquai rina. Então eu falei, eles estão bem. Porã, aqui porã tem que ter o acento, né? Porã. Assim, agora sim. Oiporambá riquai rina. Reparem que aqui nós temos, deixa eu voltar aqui, esse mbá agora vem da partícula pá, mas no tinguá usamos como um ba que quer dizer tudo. Pá e mbá é tudo, neste caso a partícula. Então, oiporambá riquai rina, oiporapa. Se, por exemplo, eu falasse aqui, digamos, oiporapa, eu colocasse o pá aqui, então eu estaria falando, fazendo uma pergunta, né? Mas aí, no caso, se for falar estão tudo bem seria porambá, seria tudo bem. Oin é estão, está, neste caso está, mas como o porambá, esse mbá é tudo, então este oin se torna plural. Olha que louco, né, gente? É muito doido o Guarani, né? O que vocês acham?
E quais são eles? E Rina é para reforçar. Então, o Iporambá, Riquá e Rina, eles estão todos bem. Estão bem, né? Seria esta a frase. Oh, meu Deus, eu tenho um costume de falar né. São costumes linguísticos que a gente, hábitos que a gente tem que tentar cortar isso da nossa linguagem, né? Mas bora lá. Então, eles estão bem. Seria a tradução disso. Eles estão bem. Eles estão bem. Como eu mudei o teclado para o Guarani, deixa eu voltar aqui novamente, né? Estão bem. Vocês viram como é o bastidores da gravação ao vivo aqui, como se fosse uma live, tá? Eu tô fazendo ao vivo aqui, vou deixar aqui para vocês do jeito que a gente fez. Oiporambá, Riquá e Rina, né? Então eles estão bem. Agora volta outra aqui, fala assim: é, Mooro pipa reikorai. Vou colocar então assim, Mo. Opa, eu coloquei aqui, deixa eu voltar aqui novamente. Moro pipa reikomi reikomi hina reikomireina. Tem que colocar assim, reikomireina rae. Vou colocar esse rae e vocês já vão entender o porquê. Aqui já é uma frase bem mais assim elaborada, bem mais avançada, digamos, na forma de diálogo mesmo, né? Tô passando aqui para vocês o Guarani avançado, assim, o avançado no sentido que a gente fala no dia a dia. Olha só que interessante. Mon é onde, rupi, através, e pá é a partícula interrogativa novamente. Mon rupi pá. Mon rupi parei comi rei narai. Mon rupi parei comi rei narai. Então essa é uma frase bem doida assim, eu vou tentar encurtar essa frase. Vou tirar esse pá daqui. Mon rupi rei comi. Esse reina eu vou tirar daqui também, porque isso aqui é só uma força de expressão de linguagem, então vou deixar ela assim, mais curtinha. Vocês viram como é interessante a gente fazer, por exemplo, como que eu vou fazer para vocês fazer com que assim, excluir mais as palavras, né? Bom, moro pirei comira moro piparei comira moro pipa. Então o pá tem que ter aqui mesmo, tá? Vou deixar ele aqui novamente. Não é tão usual, mas para aprendizado é bom. Então, vou voltar aqui. Mon quer dizer onde. Rupi, através ou por onde. Esse rupi é através de que se tornaria por onde. Então, por onde, este pá interrogativo. Então, mon rupi, por onde. Reiko, esse re, eu já expliquei lá no início que é da primeira pessoa. Da segunda pessoa, o i é do verbo ko, que esse verbo no caso é viver, né? Ou estar, pode ser também. Esse i, então, ele se torna um verbo aireal, portanto, a gente deve pôr o i. Moro, parei, comi, e esse mi, novamente carinho, irae, rae seria como se fosse passado. Por onde você esteve todo esse tempo? Então, seria isso. Por onde você esteve esse tempo? Moro, parei, comi, irae. Seria assim a pergunta. Moro, parei, comi, irae. Moro, parei, comi, irae. Moro, parei, comi, irae. A pessoa pode falar moro piparei comira e ou moro piparei comira e. Seria mais ou menos assim a pronúncia, né? Então, moro piparei comira e. A pessoa pode responder. Ahakuri, que é passado, né? Então, ahakuri. Então, primeiro eu vou colocar assim, por onde você esteve. Por onde? Eu vou só deixar assim. Por onde você esteve esses tempos, né? Por onde você esteve? Que eu não te vi, porque não viu a pessoa, né? E ele pode responder. Ahakuri.
Vou colocar aqui para finalizar a aula, né? Essa aqui é a última parte. A Hakuri Argentina, P. Vamos colocar assim. Argentina, P. Argentina, P. Então, o que quer dizer aqui? A Hakuri Argentina, P. A ha, você sabe que eu fui, curi é passado. Então, eu fui. A ha é eu vou e curi, neste caso, é passado. Então, é uma partícula do passado. Então, a Hakuri, eu fui. Argentina, P. A Argentina. Este P seria como se fosse a ou na Argentina. Então, Hakuri Argentina, P. Eu fui à Argentina. Bom, esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Entrei ya bahasa agora com a nyan de classe com árabe, nyan de classe falamos, ou nyan de nimo marandu com árabe. Ha, abbiamo botuta com a nyan de vídeo, ha, já eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.